pronúncia para vocês, eu não vou falar simplesmente apenas a respeito de fonética e fonologia, mas sim como integrar, né, o componente fonético-fonológico, a questão da pronúncia, às outras habilidades. Então, nesse sentido, o componente referente à pronúncia de uma língua está sendo concebido aqui como porta de entrada para a abordagem dos demais componentes linguísticos, né? Então, eu gostaria de deixar isso muito claro desde o princípio, ou seja, o componente fonético-fonológico aqui não é uma caixinha isolada dos outros componentes. No momento que eu ensino pronúncia, eu estou ensinando os outros componentes, e no momento que eu estou ensinando os outros componentes, eu também, né, desde que eu esteja trabalhando com oralidade, eu também estou ensinando pronúncia. Né? E aí a gente vem para essa questão que, geralmente, quando a gente tem oficinas com alunos, eu faço essa pergunta pessoalmente para os meus alunos, né? Você ensina pronúncia aos seus alunos? E muitas vezes os professores dizem, não, eu não ensino pronúncia, né? E, na verdade, o que eu tendo a dizer é, não, você ensina sim. Tá? Nós sempre estamos ensinando pronúncia aos nossos alunos. Talvez não explicitamente, mas no momento em que eu estiver falando, estiver fazendo uso da oralidade, eu estou ensinando pronúncia, ainda que implicitamente, né? Então, sempre que a gente trabalhar com um componente oral numa sala de aula, nós estamos, em maior ou menor grau, ensinando pronúncia aos nossos alunos. Sobretudo porque, retomo, a gente está concebendo o ensino de pronúncia como uma maneira de estar em contato com os outros componentes linguísticos. Né? Então, a pergunta que talvez possa haver variação é se você ensina a pronúncia explicitamente ao seu aluno. Aí talvez alguns, né, utilizem mais do seu tempo de aula para trabalhar explicitamente, dar uma regra, mostrar articulação, e outros não. Né? Mas, independentemente do quão explícito ou não esse ensino vai ser, se eu estou trabalhando oralidade na minha sala de aula, ainda que implicitamente, eu estou ensinando pronúncia aos meus alunos. Novamente, pronúncia, então, não é concebido como uma caixinha, né, em que em algum momento da aula eu vou simplesmente dizer, bom, vamos parar tudo e agora estudar pronúncia. Não. Pronúncia está em todo e qualquer momento. Eu estou, ainda que implicitamente, ensinando pronúncia do português para vocês neste momento. Né? Mas eu gostaria de me concentrar sobretudo na questão da sala de aula, né, de português como língua adicional mesmo. Né, e como trabalhar, né, a questão do componente fonético-fonológico. Então, para eu organizar a minha fala, eu a dividi em 3 momentos. Em um primeiro momento, a gente vai discutir por que ensinar a pronúncia. Qual é a importância do componente fonético-fonológico dentro da sala de aula. Em um segundo momento, a gente vai discutir, ok, se eu considero importante, o que eu devo ensinar? Existe uma lista de prioridades no ensino de pronúncia? Então, essa é a segunda questão que a gente vai abordar. E a terceira questão diz respeito a como é que eu vou implementar isso na minha sala de aula. Novamente, levando em consideração, né, aquela concepção que eu expressei no início da minha fala. Como é que eu vou integrar o componente fonético-fonológico ao ensino dos outros domínios linguísticos. Né? Então, a minha fala vai ser organizada nestas 3 questões, e eu gostaria de ressaltar que o ordenamento de apresentação dessas perguntas não é em vão. Primeiro eu tenho que saber por que ensinar pronúncia para depois definir quais conteúdos ensinar. Porque, a depender da resposta para o primeiro questionamento, eu posso chegar a diferentes conclusões no segundo e no terceiro.
né? Então, qual é a concepção que motiva o meu ensino de pronúncia? Passemos, então, para tentar responder justamente esta pergunta. Por que ensinar pronúncia? Bom, o componente fonético fonológico, a depender da escola, da concepção de ensino de língua estrangeira, língua adicional, que esteve em voga ao longo dos anos, teve maior ou menor destaque. A gente sabe que numa abordagem audiolingual, o componente fonético fonológico, a pronúncia, teve um apogeu no que diz respeito à primazia ou como um aspecto prioritário dentro da sala de aula. A gente sabe também que, né, sobretudo em algumas concepções, inclusive no audiolingual, havia uma necessidade de pensar que o objetivo do ensino de pronúncia era a exatidão, a precisão, ou algo do tipo, é preciso que o aprendiz fale como um falante nativo da língua. O que é uma concepção completamente equivocada, porque já esse rótulo falante nativo, ele é equivocado. Porque, bom, pensem num país do tamanho do Brasil, o que seria um falante nativo do português brasileiro? Eu sou um falante nativo do português brasileiro, mas a minha variedade de português é bastante diferente de uma variedade falada, por exemplo, no Rio de Janeiro, que por sua vez vai ser uma variedade bastante diferente daquela falada lá em Salvador, que vai ser, por sua vez, diferente de uma variedade falada no norte, como em Manaus, por exemplo. Então, esse mito de perseguição do falar nativo, que esteve tanto em voga no início do ensino de pronúncia, sobretudo da abordagem audiolingual na década de 60, foi um dos fatores que contribuiu para que o ensino de pronúncia fosse relegado, porque a gente sabe que são pouquíssimos os aprendizes, ou é praticamente quase impossível, né, que um aprendiz chegue nessa precisão, né? Mais do que isso, para que chegar nessa precisão, né? Então começou a ser questionado isso. Primeiro, começou a cair por terra o tal mito do falante nativo, que a gente não sabia o que era. Em segundo, começou a se perguntar se realmente, né, tamanha precisão era efetivamente necessária, né, considerando-se como um alvo um falante nativo de um dialeto X. Né? Tudo isso, toda essa discussão, contribuiu para que, ao longo de alguns anos, o ensino de pronúncia, sobretudo na década de 80, 70, começasse a cair em desuso. As pessoas já não mais falavam sobre o componente fonético fonológico na literatura ou nas discussões aplicadas sobre ensino de novas línguas. Né? No início de 90, da década de 90, e sobretudo no início dos anos 2000, começa um renascer a respeito da discussão referente à necessidade de se abordar o componente fonético fonológico em sala de aula. Né? E esse renascer começa com uma mudança completa de paradigmas. Né? Então, se antes a gente tinha o princípio da natividade, que seria essa concepção de que eu tenho que soar como um modelo nativo, seja lá qual ele for, né? A partir do início dos anos 2000, um autor bastante famoso na área, chamado John Lewis, né, vai lançar o princípio da inteligibilidade. E ele tem uma série de livros, um dos livros mais recentes dele é esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Ele é em inglês, mas quem conseguir ler em inglês vale a pena a leitura, né? E a partir deste princípio, que está muito bem expresso nesse livro, ele vai dizer o seguinte: o objetivo do ensino de pronúncia é principalmente, primordialmente, a inteligibilidade da fala em língua estrangeira. Tá? Eu tenho que fazer com que a pronúncia do meu aluno não cause problemas de comunicação, que seja entendida.
né? Não somente por falantes nativos, como por falantes não nativos. Por exemplo, vocês podem estar se comunicando entre si, na Argentina em português, ou viajando para o Brasil comunicando-se com falantes nativos, ou até num contexto de língua franca, algo do tipo, estão conversando com um falante cuja língua nativa é outra, por exemplo, italiano, francês, alemão, mas estão falando em português. Então, o objetivo do ensino de pronúncia, de acordo com este princípio aqui, ao qual eu sigo, é fazer com que o desenvolvimento das habilidades orais tenha como foco a inteligibilidade, ou seja, eu não posso ter problemas de comunicação a partir da minha pronúncia. Tá? E não somente o John Levis, mas como essa dupla de autores, o Trace Derwin e o Murray Munroe, né, vão desenvolver isso muito bem, estabelecendo uma diferença entre três conceitos referentes à fala em uma nova língua. O construto de inteligibilidade, ou seja, uma fala é inteligível quando eu a entendo, quando eu não tenho problemas para entendê-la, né? Uma fala, quando, por exemplo, estou falando com um estrangeiro e não tenho problemas para entendê-lo, assim como ele não tem problema em me entender, né? Compreensibilidade, que aqui, para esses autores, é vista como o grau de dificuldade que um ouvinte pode ter quando exposto a uma fala estrangeira. Ou seja, é possível que essa fala seja plenamente inteligível, mas mesmo assim é aquele tipo de fala que a gente tem que estar olhando para a boca da pessoa, prestando muita atenção, ou seja, a pessoa ainda tem um sotaque estrangeiro tão forte que eu tenho que olhar para a pessoa, porque se eu não prestar muita atenção, eu vou perder alguma coisa, né? Então, eu ainda posso ser plenamente inteligível, mas não plenamente compreensível, no sentido de que estou entendendo tudo, mas, bom, depois de 2 horas ouvindo, eu já estou cansado, eu já estou intelectualmente cansado, porque eu fiz um esforço para prestar atenção numa fala com a qual eu não estava acostumado. Né? E o terceiro construto é o grau de sotaque estrangeiro, ou seja, esse sim é considerado, né, uma marca de diferenciação entre o que faz o aprendiz e o que é considerado um alvo, que geralmente é o falar nativo. Tá? Então, num princípio da década de 60, como a natividade, o grau de sotaque estrangeiro era o objetivo de ensino de pronúncia. No princípio atual da inteligibilidade, e quando eu digo atual é porque ele é mais recente, mas obviamente ainda tem pesquisadores, teóricos que acreditam no princípio da natividade, né? Eu particularmente acredito na inteligibilidade. Neste princípio, o foco da aula de pronúncia deveria ser a inteligibilidade e a compreensibilidade. Ou seja, tornar a comunicação mais fácil a partir da produção oral. Ou seja, essa produção oral não pode causar problemas de comunicação. E se houver aspectos do sistema de sons que causa problemas, eu, como professor, tenho que propor alguma forma de intervenção ou alguma forma de correção ou de trabalho ou de atividade para abordar essas questões. Novamente, sempre de forma muito integrada, né? Oi? Perdão? Estavam falando comigo? Não? Sempre de forma muito integrada aos outros componentes linguísticos. Então, de certa forma, eu acredito que eu tenha respondido ao primeiro questionamento, né, da minha fala. Por que ensinar pronúncia? Tá? Primeiramente, porque é impossível deixar de ensinar pronúncia, pelo menos implicitamente. Se eu estou usando oralmente a língua adicional, a língua estrangeira,
eu estou ensinando pronúncia, ainda que implicitamente. Tá? Segundo, porque, pelo menos como eu concebo, o ensino de pronúncia não é um curso de redução de sotaque, mas um curso de inteligibilidade, porque há a necessidade de sermos inteligíveis uns com os outros. Tá? E, sobretudo, e às vezes este terceiro item tende a ser até esquecido, porque quando eu ensino pronúncia, eu também ensino a ouvir. Tá? Há muitos estudos da área que mostram que os ganhos nas habilidades de compreensão oral do aprendiz são muitos a partir do trabalho de pronúncia em sala de aula. Então, novamente, vocês podem pensar, já que o objetivo não é falar como um falante nativo, por que eu tenho que expor os meus aprendizes a diferentes tipos de áudio? Por que eu tenho que expô-los a diferentes variedades da língua portuguesa? Porque quanto mais diversidade na fala, mais bem vão ser desenvolvidas as habilidades de compreensão oral. Né? Então, é uma grande vantagem do ensino de pronúncia que muitas vezes não é considerada. Ensino de pronúncia é ensinar a falar, mas também é ensinar a ouvir. Tá? Com base nisso, eu parto para a minha segunda pergunta: quais conteúdos ensinar? A resposta para essa pergunta vai depender de qual princípio eu estou seguindo. Se é o princípio da natividade ou o princípio da inteligibilidade. Num princípio da natividade, eu teria que dizer, bom, tudo que está no livro de fonética do português tem que ser ensinado. Tá? Se é o princípio da inteligibilidade, eu tenho que fazer um levantamento daqueles aspectos que realmente têm implicações na inteligibilidade da fala. Né? E, obviamente, estes aspectos vão ser os prioritários. Né? Então, a resposta, e é por isso que essa pergunta foi a segunda e não a primeira, porque ela vai depender da resposta da primeira, né? A resposta vai depender de qual princípio seguimos. E devem ser priorizados conteúdos que garantam a inteligibilidade se eu estiver seguindo o princípio da inteligibilidade. Por exemplo, aspectos como a produção do L em final de sílaba não seriam prioritários. Por exemplo, o aprendiz hispânico, ele vai dizer algo como animal, né? Fiel. Bom, em português, esse L final, ele tem uma série de variantes. Né? Na minha variedade, no meu dialeto, eu faço como se fosse uma semivogal. Então, eu vou dizer animal, né, e fiel, como se fosse um U. É uma semivogal. Né? Mas existem variedades, sobretudo da fronteira, que vão fazer fiel e animal. E mesmo que não existissem, a gente já sabe, a literatura já mostra que se um aprendiz hispânico disser animal ou fiel, isso não vai ter problemas na inteligibilidade de fala dele. Tá? Então, possivelmente, este não é o primeiro aspecto que eu tenho que abordar na minha aula. Ele não é prioritário. Ele pode ser importante no que diz respeito à redução do sotaque estrangeiro, porque, obviamente, se eu disser animal e fiel, vai ficar muito claro que o meu sistema de língua materna é possivelmente o espanhol. Né? Ele ainda pode ter algum efeito na compreensibilidade, mas não na inteligibilidade. Então, o que eu estou tentando dizer é que deveria haver, a partir do princípio de inteligibilidade, um ranking de prioridades. E este aspecto aqui não seria o mais prioritário. Né? Ainda que ele denote uma noção de acento estrangeiro, que ele evidencie qual é o sistema de língua materna da pessoa, e isso para mim não é problema algum. Né? E que ele ainda possa vir a ter alguns efeitos na compreensibilidade, ele não afeta a inteligibilidade. Né? Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, então, é que, bom, priorizar os aspectos que afetam a inteligibilidade. Mas mais do que isso, em termos de, sobretudo, exposição à língua em uso,
Tá? É preciso reconhecer a legitimidade da variação linguística. Então, é preciso que eu saiba que em português brasileiro, uma palavra como essa, que eu, professor Biratã, vai produzir como gente, também pode ser produzida como gente e também como gente. Né? Então, o que eu estou tentando dizer é que eu não tenho que forçar o meu aprendiz a fazer as três, obviamente não, mas o meu aluno ele tem que estar pronto para ouvir as três formas, porque senão ele vai ter dificuldade de compreensão oral. Então, também existe não somente uma lista de prioridades do que trabalhar na oralidade, mas também existe uma necessidade de eu trabalhar com a diversidade linguística para que o meu aluno saiba reconhecer essas formas. Por exemplo, a marca de plural, o S em final de sílaba, né? No meu dialeto, sul, eu sou de Porto Alegre, sul do Brasil, né? Então a gente diz casas, né? São Paulo também vai dizer casas, né? Mas Rio vai dizer casas. Qual é que é o mais certo? Não existe mais certo. Ambos são certos. Tá? Eu não tenho que corrigir o meu aprendiz se ele diz um ou outro. Tá? Mas o meu aprendiz, o meu aluno, ele tem que estar ciente de que essa variedade ocorre. Tá? Porque isso vai ajudá-lo também, né, no desenvolvimento da sua compreensão oral. Tá? Então, quando eu discuto quais conteúdos ensinar, eu acho que é fundamental expor o aprendiz a diferentes variedades do português brasileiro. E, quiçá, do europeu, né? Talvez do português angolano, ou seja, diferentes variedades do português. Né? É importante que o aprendiz de uma nova língua esteja exposto a toda essa diversidade linguística, para justamente ele desenvolver a habilidade de compreensão oral. Né? Uma coisa muito importante também a definir, né, na hora de definir as prioridades de ensino, é que a gente tem que ter em mente que inteligibilidade e compreensibilidade são construtos que se formam de um modo emergente. E eles são compartilhados entre falante e ouvinte. Ou seja, eu não posso dizer que a fala daquele indivíduo é inteligível. Não. A fala daquele aprendiz, daquele aluno, é inteligível para alguém. Tá? Então, na verdade, a inteligibilidade e a compreensibilidade, elas se formam através da relação, né, de falante e ouvinte. Então, nesse sentido, né, o ensino de pronúncia, ele tem que ensinar a falar, a produzir os sons, mas ele também tem que ensinar a ouvir os sons. Né? Nesse sentido, também, o próprio falante nativo da língua tem que saber aprender a ouvir o estrangeiro. E a gente também tem uma série de estudos que mostram que o próprio falante nativo vai se acostumando com uma fala estrangeira. Né? Então, isso é muito importante. Né? A gente não pode relegar toda a responsabilidade a quem está falando, mas também ao canal falante ouvinte. E por isso a gente tem que ensinar a falar e ensinar a ouvir. Bom, mas se o meu objetivo é um ensino de pronúncia baseado na inteligibilidade, né, como é que eu posso definir quais aspectos que contribuem efetivamente para a inteligibilidade? Eu, como professor de língua estrangeira, eu tenho experiência suficiente para dizer, isso é mais prioritário que outro, né, que outro aspecto. Eu tenho certeza que vocês, como professores, também sabem o que causa maior dificuldade numa comunicação em termos de sotaque estrangeiro ou não. Mas é preciso determinar isso de uma forma científica, e para isso a gente desenvolve pesquisas, ou seja, a gente tenta verificar quais aspectos da fala do português falado, por exemplo, por hispânicos, por falantes de espanhol, né, que podem causar mais dificuldades junto a ouvintes brasileiros. Né? Não são muitos estudos ainda sobre português para estrangeiros.
nesta área, né, sobre o componente fonético fonológico. Mas a gente já pode fazer um levantamento de alguns aspectos que as pesquisas já têm apontado como fundamentais, né, para contribuir minimamente para o estabelecimento da compreensibilidade e também da inteligibilidade. Mas, no mínimo, a compreensibilidade afeta. Este primeiro aspecto, por exemplo, aqui, ele afeta também a inteligibilidade, que é a questão das vogais médias baixas, né? Então, a diferença entre peso, peso, entre poço e poço, que são palavras distintas no português brasileiro. Né? O aprendiz cuja língua materna é o espanhol tem dificuldades para produzir justamente a vogal E de peso e a vogal O de poço. Né? Geralmente ele tende a dizer peso, peso, ou seja, sempre com a vogal média alta, e poço, sempre com a vogal média alta. Nós estamos verificando os efeitos da produção de falantes argentinos na percepção de ouvintes brasileiros, e a gente está verificando que justamente esse pode ser um aspecto dificultoso para quem está ouvindo, né? E uma outra coisa que a gente está verificando é como é que eu posso, que pistas, né, do som eu posso trabalhar com o meu aprendiz para contribuir para que o ouvinte brasileiro consiga perceber de melhor forma essa distinção. Porque, na verdade, este som, essa vogal E, quando produzida em comparação a E, ela é não somente mais baixa, ou seja, arcada, né, a mandíbula não somente baixa mais, mas ela também é mais longa. Né? E a gente nota que muitos alunos, muitos aprendizes, quando estão adquirindo o espanhol, eles fazem a distinção entre peso e peso no que diz respeito à duração. Então eles vão, mas não na altura. Então eles vão fazer algo como peso, peso. Né? E a gente ficava perguntando, bom, o aluno tem a distinção dele, agora resta saber se essa distinção produzida pelo aluno é interpretada como uma diferença fonológica, né? E na verdade não é. Né? O que a gente percebe é que realmente o ouvinte, pelo menos o ouvinte brasileiro, a gente tem que testar a inteligibilidade com outras nacionalidades, ele precisa da altura da língua. Não é só fazer a vogal mais alta. É isso que a gente mostra nesse estudo aqui. Ele precisa ouvir o falante realmente baixar, né? A altura dessa vogal para fazer a distinção entre peso e peso e entre poço e poço. Né? Não basta simplesmente fazer uma distinção de duração. Então, isso é um detalhe que a gente vê nos nossos estudos de laboratório, mas que são fundamentais para o ensino. Ou seja, eu não posso tentar produzir através somente da duração, que não vai dar certo. Outros aspectos que podem causar dificuldades, né, na compreensão oral são os ditongos nasais, que são bastante difíceis, né? Então, cão versus cal, né? Fazer essa nasalidade, o português brasileiro é uma língua muito nasalizada, a gente solta muito ar pelo nariz. Né? A gente não pronuncia plenamente a consoante e nasaliza a vogal. Né? Um exemplo aqui seria lã, né? Não lan, mas lã. Assim como o meu próprio nome, que é dificílimo, né? Para alguém cuja língua materna é o espanhol, o biratã. Né? Agora, isso também causa dificuldades e na percepção, ou seja, se o falante não estabelecer uma diferença entre lã e lá, possivelmente vai haver, no mínimo, problemas de compreensibilidade. Né? Este aspecto aqui, por exemplo, ele precisa ser mais bem investigado em termos de inteligibilidade e compreensibilidade. Ele diz respeito ao fato que o aprendiz de português, cuja língua materna é o espanhol, ele tende a pronunciar plenamente essa consoante aqui, como no próprio espanhol. Então, ele, em vez de dizer canto, ele vai dizer canto, né? Com a nasal muito bem pronunciada. Só que no português, a gente tende a levar a nasalidade para a vogal e praticamente não produzir a temporalidade desta nasal aqui.
porque essa nasalidade já caiu toda sobre essa vogal. Então, há uma diferença entre canto e cato, né? Então, quando um falante, por exemplo, eu digo canto e eu ouço algo como canto, isso pode ter impacto na compreensibilidade. A mesma coisa com a minha produção de campo, né, em vez de campo. Né? Agora, isso daqui precisa ser mais bem investigado em termos de efeitos na inteligibilidade e na compreensibilidade. Então, estudos ainda faltam nesse sentido. Né? Os pares mínimos de ban e van, então boa versus voa, que são também bastante difíceis. Né? Um dos aspectos, né, que causam grandes problemas de inteligibilidade são justamente a produção de san e zan, então zan, casa, né, versus san, até eu deveria ter invertido aqui, porque o san é esse daqui, caça versus casa. Né? Então, assim, para o aprendiz que fala espanhol, ele vai ter muita dificuldade em início de sílaba vozear esse segmento. Então, vai ficar tudo muito como caça e caça. Né? Mas, na verdade, esta palavra aqui, zzz, né, é produzida com vibração das pregas vocais. Então, a gente vai dizer casa. Né? E uma coisa que também é muito difícil e tem bastante efeito na inteligibilidade é justamente nessas fronteiras de palavra em que o S final se liga à vogal inicial, tá, da palavra seguinte. Então, aqui a gente produz algo como um som de zã também, porque este som é ressilabificado e assume o som de zã. Então a gente vai dizer algo como as uvas, e não as uvas, não z. Então, como as uvas. Né? Não produzir isso tem efeitos na compreensibilidade e na inteligibilidade. Tá? E um exemplo que eu sempre dou, porque isso é um exemplo que aconteceu comigo, tá? Que foi um problema de inteligibilidade, então é um caso bastante anedótico, assim, é uma história pessoal. Foi que uma vez eu estava num avião, né, indo para Buenos Aires, e eu falei com um falante hispânico, sabia falar português, e ele me disse que e eu perguntei, tá, mas qual é a poltrona? E aí ele me disse algo do tipo, poltrona, a poltrona é 6C, tá? E obviamente eu ouvi 6C, eu fui no 6C, né, Canadá. E aí eu só ouvi assim, não é 6C. Eu digo, tá, mas eu estou na 6C. Não, é 6C. Não, a gente tá tendo um problema de comunicação aqui, porque eu tô na 6 Canadá. Aí teve um momento que ele disse, não, é 6E. Tá? Ah, tá. Então, realmente não tinha me ocorrido, realmente que, na verdade, o que ele estava fazendo ele estava ligando, ele queria dizer 6, e no português seria 6Z, ou seja, com vozeamento. E a gente faz a distinção entre 6 Canadá, né, e 6 Estônia, ou 6 Espanha, através do vozeamento da fricativa. 6C, Canadá. 6Z, Espanha. Né? E realmente foi um problema de inteligibilidade que a gente teve, a gente não se entendia. Então, assim, como é que se resolveu o problema da inteligibilidade? Bom, fazendo um corte, não fazendo a ligação, dizendo 6E. Aí eu me dei conta, não, desculpa, eu estou realmente no acento errado. Né? Então, mas, ou seja, justamente essas ligações e essa questão da sonoridade aqui, ela pode ter impacto no vozeamento, né? Ela pode ter impacto na inteligibilidade, na compreensibilidade da fala. Né? E a mesma coisa com os pares com a fricativa palatal, ou seja, chato versus jato. Né? Surdo, sonoro, eu preciso da vibração das pregas vocais aqui, senão vai soar chato e chato. Né? Então, eu preciso também aprender a fazer não somente o Z, mas também o J. Né? Então, todos esses aspectos têm efeitos na inteligibilidade.
Um outro aspecto que tem bastante efeito também na compreensibilidade é a produção dos heterotônicos. E isso é uma via de mão dupla, né? Porque assim, se o falante de espanhol tem problemas ao aprender no português, eu que sou um falante português, quando vou falar em espanhol, também muitas vezes tenho problemas na hora de falar em espanhol de ser compreendido por um ouvinte argentino, por exemplo. Eu também, caso anedótico, eu morei na Argentina por um ano e eu muitas vezes tive problemas de comunicação porque, bom, eu dizia, né, cheguei na Argentina e eu dizia, bom, eu quero a gramática da Real Academia, né? E o vendedor olhava para mim e dizia assim, não disse nada, mas ele ficou tipo 10 segundos parado, processando, ou seja, eu fui inteligível, mas eu não fui plenamente compreensível, né? Eu demandei um certo esforço para a compreensão por parte dele. Então, o que eu estou tentando dizer é que, no mínimo, na compreensibilidade, isso daqui tem efeito. Então, limite versus limite, né? Acrobacia versus acrobacia, né? Aqui faltou um acentinho, né? Mas assim, limite em espanhol, limite em português, obviamente, né? Bom, esses são aspectos que influenciam, tá? Na inteligibilidade e na compreensibilidade, tá? Mas também tem outros aspectos que, ainda que não tenham tamanho efeito no estabelecimento da inteligibilidade, são importantes, sobretudo por serem muitos deles aspectos variáveis do português brasileiro, que assumem importância, sobretudo porque contribuem para que o aprendiz aprenda a ouvir. Então, trabalhar aspectos variáveis, né, implica ensinar o aprendiz a ouvir melhor. Então, primeira coisa, né, as posições vocálicas átonas, né? O sistema átono do português brasileiro ele varia muito, né? Então, assim, eu posso ter produções como coruja ou coruja. Eu posso ter como menino ou menino. Eu, particularmente, digo menino aqui, né? Apostônica, eu posso ter época ou época. Cócega, cócega, né? A apostônica final é praticamente alçada em quase todo o país. Existe variação, sobretudo nas regiões de fronteira, mas eu tenho que expor o meu aprendiz ao fato de que não necessariamente isso daqui vai ser sempre produzido como bolo, mas pode ser produzido como bolo, e isso daqui pode ser produzido como leque, né? Ou seja, o O vai ser alçado a U, o E vai ser alçado a I. Então, eu preciso obrigar o meu aprendiz a produzir assim? Tem problema se o meu aluno disser bolo e leque? Não, não tem problema nenhum. Por quê? Primeiro, porque existem variedades que fazem isso. Segundo, porque isso não teria efeitos na inteligibilidade. O que eu estou tentando dizer aqui é importante que ele também saiba que existem outras formas. Ou seja, porque se ele ficar pelo menos consciente de que existe essa variabilidade, isso vai ajudá-lo a ouvir melhor, ou seja, desenvolver a habilidade de segmentação da cadeia de fala. A mesma coisa a questão da palatalização, ou seja, tia ou tia, ambas são perfeitamente possíveis no país, né? Dia ou dia, ou seja, t e d fonemas antes de um som de i podem ser palatalizados. No meu dialeto eu vou dizer tia, né? E dia, né? Porque justamente eu acabei de dizer dialeto e não dialeto. Mas dizer dialeto tampouco é problema. Então, se um aluno transfere isso do espanhol e diz dia, isso não é um erro. Né? Ele só tem que saber que também se pode dizer dia. Ele não precisa fazer isso. Tá? Mas ele tem que saber, porque isso vai facilitar novamente a capacidade de compreensão da cadeia sonora por parte dele enquanto aprendiz em seu desenvolvimento. Né? Outra coisa também é saber que as plosivas em português são sempre explodidas, ou seja, eu não tenho uma aproximante como eu tenho no espanhol que diria cabo, né? Que eu mal consigo fazer, cabo, né? Eu vou explodir, eu vou dizer cabo,
né? Eu vou dizer roda. Então, talvez a não produção, tá, da plosiva e a produção como cabo, né, tem efeitos na inteligibilidade e na compreensibilidade. Isso precisa ser investigado, nós ainda não sabemos. Tá? Então, mais um tema de pesquisa que precisa ser verificado, né? Mas, pelo menos, meu aprendiz tem que saber que, bom, no Brasil, isso daqui é plenamente explodido, porque isso vai facilitar, novamente, a capacidade de compreensão oral dele, né? Então, a variabilidade na fricativa em final de sílaba, então, no meu dialeto eu vou dizer as casas, né? Mas no Rio de Janeiro se diz as casas, né? Eu vou dizer os barcos, mas também se pode dizer os barcos, né? Então, não existe uma mais correta ou mais bonita ou melhor do que outra, né? Mas essa consciência sobre essa variabilidade pode vir a ser importante, né? Não é que eu tenha que ensinar toda e qualquer variação, mas a exposição, né, à língua em uso, né, a diferentes variedades da língua já vai exercer esse papel, né, de ensino pelo menos explícito a essa variabilidade tão rica da língua, né? A mesma coisa a questão do L final, então assim, eu faço como o final, animal, papel, já a minha mãe fazia como um L velarizado, ela dizia algo como animal, papel, né? E algumas variedades, inclusive mais perto da fronteira, na província, no estado em que eu moro, por exemplo, no Rio Grande do Sul, perto da fronteira do Uruguai, se diz, alguns falantes vão dizer animal, né, papel. Né? Mas, novamente, saber que a grande parte dos brasileiros não vai dizer animal, o papel. Né? A questão do R inicial, então, assim, ainda que algumas variedades vão dizer rato, né? Mas algumas outras, grande maioria. Isso é muito variável no país, mas eu vou fazer como uma fricativa surda, como rato, né? Então, assim, é problemático se o meu aprendiz disser rato, isso não vai ter impacto na inteligibilidade. Então, isso não é uma lista de prioridades. Né? Mas, novamente, vencida a lista de prioridades, eu tenho que começar a expor ele a outras coisas para que justamente ele consiga, né, aprender a ouvir melhor. Né? E, bom, dentre essas outras coisas também entra o R em final de sílaba, que esse é totalmente variado. Né? Ele é variável ao longo do país. Então, o meu dialeto vai dizer algo como perto, que é muito parecido com o que vocês fazem no espanhol. Então, se vocês transferirem do espanhol, tá tranquilíssimo. Mas nós temos dialetos que vão dizer perto, né? E temos dialetos que vão dizer perto, né? Então, temos várias formas para esse R em final de sílaba. Né? Reconhecer que existem, reconheceram, não estou dizendo produzir todas de maneira alguma, mas reconhecer que existe toda essa variabilidade é muito rico, porque, novamente, vai, né, contribuir com a minha capacidade de compreensão oral. E aí a gente entra nas questões suprassegmentais, ou seja, o sand vocálico, ou seja, a junção vocálica. Então, ao passo que um falante de espanhol diria como uvas, né? O que nós faríamos no português seria uma ausência de pausas e nem produziríamos esse o aqui, diria como uvas maduras, né? Então, assim, nova informação vai ficar nova infração vai ficar nova infração. Né? E, novamente, um caso anedótico que eu posso contar para vocês. Essa semana eu ouvi justamente, o dia que eu estava preparando esses slides, eu ouvi isso daqui na TV. Eu ouvi na Globo, uma jornalista da Globo disse uma nova infração. Ela não disse uma, ela disse tem nova infração, uma coisa assim. E como não tinha artigo, eu não sabia se era singular ou plural. E a primeira impressão que eu tive, sem o contexto, foi que ela queria dizer 9 infrações.
E diz assim, nossa, mas a jornalista, e era da Globo, né? Então a Globo raramente tem jornalistas com questões de concordância verbal ou nominal. Diz assim, nossa, mas a jornalista fazer dizer 9 infração sem fazer a concordância nominal, que estranho, ainda mais conhecendo o padrão Globo de jornalismo, né? Diz assim, aí depois diz, não, mas não é 9, é nova. Claro, porque tanto o A quanto o E aqui estariam sendo apagados, não seriam pronunciados porque seria nova infração, né? O contexto é que vai me dizer, né? Então, vejam bem, essas junções entre vogais são bastante interessantes, né? E muitas vezes o contexto vai nos ajudar, mas até para mim, que sou, né, um falante português, moro aqui há tantos anos, nasci, é minha língua materna, né? Primeiro pensei, bom, poderia ter sido 9, né? E poderia ter sido um erro, né? De concordância. Mas, então, assim, o meu aluno ele tem que saber que não necessariamente eu preciso dizer nova infração, que eu posso dizer nova infração. Tá? Bom, a questão da inserção vocálica em plosivas finais. Tá? Então, assim, a questão vocálica em plosivas finais, ela vai ser bastante interessante porque no português a gente não diz internet, a gente diz internet, né? A gente não diz Facebook, a gente diz Facebook, né? Então, quando eu estava aprendendo espanhol, quando eu fui morar na Argentina, eu dizia, bueno, yo voy a acceder al Facebook e la gente se matava de risa, porque todo mundo disse, ai, Facebook, que coisa estranha, né? Mas nós inserimos vogais. Após segmentos explosivos, nós inserimos. Então a gente vai dizer internet, Facebook, book, né? Então, seria um problema o aprendiz hispânico não fazer? Não, não seria um problema, mas ele tem que reconhecer que não é uma outra palavra. Facebook é como nós dizemos Facebook, até para ajudá-lo a ouvir melhor, tá? Então, eu trouxe poucos aspectos suprassegmentais, tá? Até porque há muita pouca investigação sobre aspectos suprassegmentais, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, e quem quer trabalhar com pesquisa nessa área, tem um universo inteiro de aspectos suprassegmentais para serem trabalhados, ou seja, prosódia, questão da sílaba, questão do acento, alguns apagamentos em fronteiras de palavras, enfim, isso tudo, ainda que já esteja muito bem documentado no português brasileiro, mas no português falado por aprendizes não está. Tá? Então, tentando responder a segunda questão, tá? Eu diria que se eu pudesse responder a questão apenas com um único sintagma, né? O que ensinar, eu diria língua em uso, né? Porque no momento que eu estou expondo o meu aprendiz, né, a língua autêntica, né, a oralidade, a diferentes dialetos em uso, eu estou, pelo menos implicitamente, ensinando tudo isso daqui, tá ok? Então, assim, com isso, eu encerro a minha segunda pergunta, né, e vou para a minha terceira pergunta, né, que é como ensinar pronúncia, ok? Então, assim, sabendo que, obviamente, eu estou partindo do princípio da inteligibilidade e concebendo novamente o ensino do componente fonético-fonológico atrelado a outras habilidades e a outros componentes linguísticos, tá ok? Então, como ensinar a pronúncia? A resposta a este questionamento está intimamente ligada à concepção de língua e aos objetivos de ensino que temos. Então, se eu considerasse o princípio da inteligibilidade, né, eu responderia de uma forma. Se eu considerasse o princípio da natividade, eu responderia de uma outra forma,
né? Eu agora estou concebendo o princípio da inteligibilidade. Então, eu vou tentar responder, né, a essa pergunta tendo isso em mente e considerando-se novamente aquela minha concepção que eu expressei no início, de que pronúncia não é isolado, não se ensina isoladamente, tá? Isso é muito importante, que a gente tem que ter em mente, porque tudo que, na verdade, eu acredito a respeito de pronúncia diz respeito a isso. Pronúncia não é uma coisa separada das outras. Pronúncia está junto com tudo, tá? Então, assim, ó, agora, o conceito de ensino de pronúncia, ele variou e do próprio construto instrução explícita, tá? Ele variou ao longo dos anos, né? Antigamente se concebia, né, como ensino de pronúncia qualquer prática de ensino que se voltasse a explicitar o componente fonético-fonológico, né? Ou seja, se eu disser assim, tenta produzir a vogal de tal forma, mais alta, mais baixa, isso já era um ensino explícito de pronúncia, né? Como a gente concebe, né, a gente pensa que ensino explícito de pronúncia não é só falar sobre a língua, mas ter a oportunidade, tá, de colocar essa língua em uso, ou seja, não somente atividades que vão possibilitar a explicitação em si, mas também a prática. Então, em 2009, a gente dizia que o termo instrução explícita pode ser interpretado como um termo guarda-chuva, que vai muito além da tarefa de sistematizar o item-alvo isoladamente. Dentro de um contexto comunicativo, o termo instrução explícita supera a tarefa de formalizar o sistema-alvo, uma vez que também inclui outros procedimentos voltados a ressaltar, praticar, revisar ou chamar a atenção dos aprendizes para os aspectos específicos da língua-alvo que correm o risco de não serem notados. Quando, em 2009, a gente seguiu, né, a gente elaborou esta definição, a gente estava seguindo este paradigma de ensino de pronúncia, tá? Que é o de Celso Murchett Ali 2010, mas que foi proposto numa primeira edição em 1996, que dizia que o ensino de pronúncia era composto por 5 componentes. Ou seja, a descrição e análise, ou seja, falar sobre a língua, a discriminação auditiva, que era atividades justamente para que eu conseguisse discernir os sons através, né, de atividades de audição. A prática controlada, que seria algo como exercícios mais mecânicos, porque ainda que a gente pense e que a gente conceba que o componente fonético-fonológico tem que ser atrelado aos outros componentes, existe um momento que, por a gente estar tratando com articulação, né, que talvez a gente tenha que fazer algum grau de repetição, né? Então, esses 5 passos, eles eram bastante tradicionais até o passo 3. Ou seja, isso daqui era o ensino de pronúncia desde a década de 60, ou seja, eu falo sobre a língua, eu faço exercícios de audição e faço exercícios mais mecânicos, né? A inovação dessa proposta pedagógica está nos passos 4 e 5, né? Que dizia que, bom, após essa prática mais controlada, eu tenho que ter oportunidades de troca de informações usando, né, os itens-alvo. E depois, uma prática mais livre. Né? Ou seja, falar sobre algo, sobre um tema comunicativo, usando também os itens-alvo. Ainda que esse paradigma tenha sido revolucionário à época, justamente porque trazia esses 2 itens aqui, esses 2 últimos itens, tá? Fazendo uma reflexão nos dias atuais, a gente vê que ele ainda era muito centrado na forma, ou seja, ainda que houvesse uma oportunidade de prática mais guiada e comunicativa, ele estava a serviço da forma. Então, ainda que a gente se baseie nos passos em si, nos últimos anos a gente tem refletido muito sobre essa sequência e sobre a necessidade de atrelar isso aos outros componentes linguísticos. Né? Então, em alguns papers que a gente tem escrito nos últimos anos, a gente tenta dizer isso, né?
Primeiro, a necessidade de atrelar aos outros componentes, ou seja, a pronúncia como porta de entrada a outros aspectos da língua. Então, os 5 passos supracitados correm o risco de serem utilizados como uma mera rotina pedagógica voltada unicamente a um objetivo linguístico não comunicacional, o que, além de resgatar uma abordagem de caráter tradicional de ensino de pronúncia, por não vincular o componente fonético-fonológico aos outros componentes da língua, acabaria por não refletir o dinamismo que caracteriza o processo de desenvolvimento linguístico. Mais do que isso, a gente agora vê como fundamental associar o ensino de pronúncia a um elemento, a uma tarefa comunicativa de âmbito maior, né? Então, isso é o que a gente está tentando dizer nos últimos anos. Então, é verdade que os 5 estágios propostos por Celso Murchett Ali podem servir como uma espécie de guia, auxiliar na organização dos principais componentes do ensino de pronúncia. Mas, conforme já dito, eles não são suficientes se não estiverem integrados a um tema comunicativo ou a outros componentes linguísticos. Dessa forma, é preciso muito bom senso por parte do professor para a elaboração de lições integradas, que contribuam no estabelecimento de um ambiente comunicativo e, ao mesmo tempo, deem conta da individualidade dos aprendizes. Ou seja, eu estou concebendo o componente fonético-fonológico integrado a outras coisas. Não existe um momento, aqui é a aula de pronúncia. Não. Isso é aula de língua, que vai tratar de fonética e fonologia, que vai tratar de gramática, desenvolvimento de vocabulário, ou seja, tudo a serviço de um âmbito ou de uma tarefa comunicativa maior, né? E como um exemplo, eu acho que uma das tarefas, eu acho que este livro que a gente lançou em 2017, O Curtindo os Sons do Brasil, ele tenta, pelo menos ele é uma tentativa de fazer, de transformar em atividades de ensino aquilo que a gente, né, em que a gente acredita. Eu vou mostrar algumas coisinhas do Curtindo os Sons para vocês, deixando claro que isso não é uma receita de bolo, mas que são sugestões de coisas que vocês podem fazer nas próprias aulas de vocês, no sentido de que as atividades, mais do que algo a ser seguido, sejam uma inspiração para que vocês venham a agregar o componente fonético-fonológico, a pronúncia, a aula já regular de vocês, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o índice do Curtindo Sons, tá? Então, vejam que assim, ó, o Curtindo Sons, ele é um livro que ele obviamente, ele é um livro de pronúncia, então ele tem o componente, né, de pronúncia sempre listado em cada unidade, mas sempre o componente de pronúncia ele está, de certa forma, a serviço de uma função comunicativa. Ele está a serviço de uma tarefa, de um objetivo maior, né? Então, o que rege o livro não é o aspecto de pronúncia a ser trabalhado, mas sim um eixo temático, um tema de conversação, um tema de aprendizado, que é, na verdade, uma viagem pelo Brasil e pela cultura brasileira, né? Então a gente tem algo do tipo, a unidade 1, ele vai tratar em consoantes ban e van, mas o tema, primeiro, é uma grande apresentação do país, da geografia do país, das capitais, né? Depois a gente vai discutir praias brasileiras, feriados, dias santos, datas comemorativas no Brasil, né? Depois a gente tem uma unidade sobre turismo e turismo no Rio de Janeiro, né? Depois, no segundo eixo, a gente vai falar sobre cinema e televisão. Então, cinema brasileiro, novelas brasileiras, o que é a televisão brasileira. E, bom, para falar sobre isso, a gente vai trabalhar com as fricativas Saizan, que são fonte de dificuldade. A gente vai falar a gente vai treinar o Xan e Jan também, né? Mas a nossa expectativa é de que o aluno, ao final daquela unidade, ele não diga, eu aprendi o Saizan. Eu não aprendi só o Saizan. A minha aula foi sobre cinema, tá? E dentro dessa minha aula de cinema, eu aprendi o Saizan, assim como também aprendi vocabulário sobre cinema. Aprendi sobre alguns filmes bastante famosos no Brasil, enfim, né? Ou seja, algo que extrapole o próprio componente fonético-fonológico.
né? O terceiro eixo, ele é justamente sobre música brasileira, e é o eixo que vai trabalhar as vogais, porque para trabalhar vogais, trabalhar com música é algo muito legal, né? E o quarto vai trabalhar com comidas brasileiras, e o quinto com atualidades brasileiras, que na verdade agora em 2017, 2020 já não são tão atualidades, já são aspectos históricos, né, sobre o Brasil. Mas enfim, a ideia é justamente que o componente fonético-fonológico ele esteja a serviço desse âmbito maior. Tá? Esse índice está, inclusive, numa mostra na página da Lidel, é uma editora portuguesa, Lidel Editorial, né? Vocês podem visualizar o índice e vocês podem, inclusive, visualizar essa primeira unidade, que eu gostaria, eu não vou passar por cada um dos exercícios, mas eu queria mostrar para vocês como é que a gente pensou em trabalhar, né, o componente fonético-fonológico dentro das unidades. Então, o objetivo aqui, do ponto de vista fonético-fonológico, é trabalhar a Band-Van, mas o objetivo maior é falar sobre uma viagem sobre o Brasil, né? Então, viajando, obviamente que quando a gente começa a trabalhar com o vocabulário da unidade, a gente vai forçar a barra um pouquinho para justamente incluir o aspecto fonológico que está sendo trabalhado na unidade. Então, eu tenho, você gosta de viajar, o que você considera uma boa viagem, gosta de voar, de andar de avião. Então, as pessoas, em princípio, vão falar sobre viagens, né? E a gente vai apresentar o mapa do Brasil, as pessoas vão identificar as capitais aos seus estados, né? Então, conhecendo o Brasil, até agora eu não estou falando de sons. Depois, como várias capitais têm os sons de van e ban, eu posso iniciar o primeiro passo e fazer uma reflexão sobre a produção desses sons. Tá? Então, um momento de descrição e análise, e aí a gente parte um pouquinho para um momento de prática mesmo auditiva e oral, porque, como eu falei para vocês, a parte de acomodação do trato vocal, ela acaba sendo necessária em algum momento, né? Mas, a partir disso, né, ouvir, repetir, trabalhei com os pares mínimos, vamos botar isso em prática, ou seja, vamos pensar numa tarefa agora que, bom, você é um guia turístico e quer vender um pacote de viagens para o seu colega, e você tem 3 cidades para oferecer, Curitiba, Cuiabá e Belo Horizonte, tudo com ban, né? Então, justamente para não ficar Curitiba, né, belo e não velo, ou seja, fazer a diferença entre ban e van, né, e, bom, o guia turístico vai ler, vai estudar os textos e vai tentar vender uma viagem para o aluno, para o outro aluno. O outro aluno, depois vão inverter papéis e vai tentar vender uma viagem para Vitória ou Recife ou Salvador, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem tomadas de decisões, né? Tomadas de decisões no sentido de que, bom, eu tenho essa informação sobre as cidades e aí eu tenho que decidir para onde eu vou. Só que quando eu decidir para onde eu vou, eu tenho que fundamentar com relação, com base em alguns aspectos da minha personalidade, enfim, de coisas que eu gosto, tem que fundamentar no próprio texto fatores que foram levantados ou não, né? Então, assim, alguns desses fatores estão até listados aqui para os alunos ranquearem: preço barato, variedade cultural, belezas naturais, prédios tombados, bebidas diferentes, comida em abundância, voo mais curto. Ou seja, aqui estão destacados os sons-alvo, né? Mas os sons-alvo estão em contexto, porque o que eu estou pedindo, na verdade, para o meu aprendiz é ranquear isso como fatores que eles levam em consideração quando vão viajar, né? E, obviamente, eles vão praticar os sons, mas, ao mesmo tempo, eles também vão explicar uma série de coisas para fundamentar as respostas deles, né? Na prática comunicativa, a gente ainda pode descrever a melhor ou a pior viagem das nossas vidas, discutir, contar uma viagem inesquecível, enfim. Se a gente quiser uma tarefa, a gente também pode pedir para eles pesquisarem mais sobre essas cidades do Brasil, para na próxima aula fazerem um pequeno seminário, mostrarem as características dessa cidade, né? Talvez no grande grupo escolherem para onde gostariam de viajar, enfim,
né? Então, sempre sem se descuidar do Band-Van, mas extrapolando, né? E inserindo esse Band-Van em questões muito maiores que diz respeito à tomada de decisões sobre viajar. Tá? Então, assim, ó, eu acho que mais do que mostrar a unidade, o objetivo é mostrar para vocês como vocês podem vincular o componente fonético fonológico a qualquer atividade da aula de vocês. Tá? E, obviamente, jogos, brincadeiras, músicas, enfim, atividades lúdicas podem ajudarem muito no ensino do componente fonético fonológico. Né? Eu não preciso tá como essa unidade temática que foi toda, né, voltada ao ensino de Band-Van, mas eu posso ter atividades, músicas, jogos, um joguinho no início da aula, um joguinho no final da aula, em que eu trabalhe e desperte a consciência sobre os sons, né, e sempre, né, precisamos ter ciência de que o ensino de pronúncia está integrado a todos os outros componentes de pronúncia, né, não precisamos ter uma aula só de pronúncia. Tá? E o ensino de pronúncia ensina a falar e a escutar. E dado que sotaque é a diferença, porque eu só digo que alguém tem sotaque se a variedade de fala dessa pessoa é diferente da minha, né? Porque a gente sempre pensa que a gente não tem sotaque, óbvio. O outro tem sotaque, né? Então, identificar sotaque e identificar a diferença da fala que é nossa, né? Então, aprender a ouvir diferentes acentos, diferentes variedades de língua, aprender a ouvir diferentes sotaques é trabalhar a diversidade linguística, mas é trabalhar a diversidade como um todo, né? Quando eu trabalho o componente fonético-fonológico, eu aprendo a escutar o outro em todas as suas formas e as suas diferenças, inclusive aprendo a aceitar essas diferenças, né? No sentido de que, bom, a fala ela é diversa, ela é feita de muitas variedades, muitos sotaques, não tem problema ter sotaque, nós só temos que ser inteligíveis, ok? Com essa mensagem, então, eu digo que, bom, como é que a gente aprende a fazer, a inserir o componente fonético-fonológico? Tentando. Né? Então, eu mostro para vocês o pôr do sol da minha cidade, de Porto Alegre, e não sei se vocês já vieram aqui, é o pôr do sol do Rio Guaíba, e com essa imagem do pôr do sol que eu não vejo ao vivo desde março, que eu costumava ver bastante, né? Eu desejo boa sorte para vocês na empreitada de tentar cada vez mais inserir o componente fonético-fonológico nas aulas de vocês. Essas são as minhas referências. Aqui a gente tem o meu endereço de e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo. E, enfim, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar falando com vocês e de ter essa interlocução aqui. Obrigado. Bom, muito agradecido, Biratã. O Bira, estava o Luiz Ross no Face, estava aí compartilhando e eu dando uma boa opinião do teu livro, Curtindo o Som do Brasil. Bom, abraço, Luiz. Tenho algumas questões que a gente, tanto no Facebook quanto aqui no Meet, esteve comentando que eu anotei, né? Tem o Elício, que ele pergunta qual a diferença entre inteligibilidade e compreensibilidade. Tá. Bom, para esses autores, isso varia muito dos autores, né? Mas para esses autores que eu mostrei para vocês, essa dupla canadense, que é Derwin Monroe, né? Inteligibilidade, ela é a capacidade da fala de se fazer entender para um ouvinte. Tá? Ou seja, se vocês falarem comigo e eu não entender, e disser, repete porque eu não estou entendendo, em função do teu acento, né, de língua materna, do teu sotaque de língua materna, a tua fala não está sendo inteligível. Compreensibilidade diz respeito ao esforço que o ouvinte tem que fazer para entender a fala daquele indivíduo. Às vezes eu posso entender tudo,
o que a pessoa está me dizendo, mas sabe aquela coisa que assim, ó, tenho que olhar para a boca, porque só um pouquinho, eu tenho que prestar atenção, porque se eu não olhar para a boca, eu não vou entender. Ou seja, assim, eu tenho que ficar olhando, e aí depois de 1 hora eu estou cansado só de ouvir a língua estrangeira, né? Então, assim, essa fala, para mim, está sendo pouco compreensível. Né? Então, é essa a diferença. Uma fala compreensível pode ser inteligível, pouco compreensível, né? Ela pode ser inteligível, mas a questão é que muitas vezes eu posso até entender essa fala, mas com muito esforço cognitivo e ter que prestar muita atenção para essa fala. Eu, particularmente, eu falo muito rápido, então, possivelmente, a compreensibilidade de vocês, tá? Se vocês ficassem mais 1 hora me ouvindo, vocês iam terminar a noite cansadíssimos, né? Por quê? Porque eu estou tendo impacto na compreensibilidade de vocês. Com certeza que vamos ficar cansados. Bom, daí pergunta uma colega se a gente pode conseguir o livro. Acho que ele é da Argentina, né? Não sei se está disponível para a Argentina. Na Amazon, pior ainda. Na Amazon eu não sei, tá? Mas assim, ó, era bem difícil, em 2017 foi bem difícil, porque a Lidel é uma editora portuguesa, né? Então, da Lidel chegar na Argentina. Mas eu entrei na página da Lidel e eu vi que eles conseguiram fazer o convênio com uma livraria de Buenos Aires, que é a Joyce Proust. Joyce Proust, sim. Tá? E eu, inclusive, hoje entrei no site e vi que tem livros para vender. Tá à venda lá o livro. Tá? Até achei bastante interessante, porque no Brasil eles esgotaram. Com a questão da pandemia, não estão chegando mais os livros de Portugal, porque não tem mais voos estão muito... Né? Mas eu sei que nessa livraria ainda está à venda online, sim. Joyce Proust. Proust, não sei como é que vocês pronunciam. Tá? É uma livraria de todos os livros de línguas estrangeiras. Uhum. Tem bastante oferta de livros de português, de língua estrangeira, brasileiros e portugueses. Só que, desde faz uns anos, ela ficou assim sem estoque. Então, é para perguntar por correio, e depois Joyce and Proust, são 2 escritores ingleses, daí eles te respondem, né? Tenho, não tenho, talvez tenha. Por enquanto, os últimos 2 anos, os que eu perguntei não tinha. Eu achei estranho, assim, porque alguns eles dizem fora de estoque, né? Esse tava lá com preço, então, assim, enfim. Mas é sempre bom verificar, porque, por exemplo, no Brasil, que era muito fácil ter acesso pelo Amazon, por enquanto está sem acesso em função da questão da pandemia. Mas não é só o nosso livro, é uma série de livros, porque o acesso de qualquer material do exterior, até a Amazon tem, mas está cobrando uma coisa assim, que não se paga por um livro, né? Porque, obviamente, eles têm que pagar, com a questão da pandemia, está tudo mais difícil, né? Bom, depois, uma outra, Carmen Lima, ela falava que defende que o aprendente deve ser exposto ao maior número de sotaques possíveis. Com certeza, com certeza. Como eu falei, não somente do português brasileiro, mas se a gente puder expô-lo ao português europeu, né? O português europeu, para mim, é pouco compreensível. Eu tenho dificuldades. Tá? Dependendo do dialeto, eu tenho muita dificuldade. Eu passei vergonha em Portugal. Eu passei vergonha em Portugal, gente. Muita vergonha. Porque eles ficavam até chateados comigo. Assim, como assim? Pede para repetir, tu não és brasileiro. Mas assim, ó, eu tinha dificuldades, porque é uma outra... A prosódia é completamente diferente. Mas assim, quanto mais eu puder expor o meu aprendiz a diferentes variedades, mais eu vou contribuir com a compreensão oral dele. Não há dúvidas. E a língua em uso, né? Eu vou estar ensinando não só a pronúncia, vou estar ensinando tudo. Eu acho que isso né? Língua em uso. Bom, e depois tem muita gente falando do boa que foi tua conversa. Obrigado. Bom, ficamos agradecidos. A gente vai disponibilizar o link da sessão do Meet gravada no YouTube. O grupo tem um canal no YouTube onde estamos pondo todas as conversas gravadas.
E essa é a primeira live do Facebook que vai ficar gravada. Né? As lives no Facebook ficam gravadas per se. Então, temos duas possibilidades. Daí, também perguntaram se tu vai compartilhar teu PowerPoint. Acho que foi um PowerPoint, né? Sim, eu posso. Na verdade, eu posso passar para ti, Nicolás, ou então eu disponibilizei meu endereço de e-mail, se vocês quiserem, escrevam para mim. Na verdade, ele passa a ser público no momento que ele está no vídeo, então eu não tenho problema nenhum em disponibilizá-lo de maneira alguma. Tá, então tu manda e eu envio para todos. Perfeito, eu acho que é mais fácil, né? E acho que também vou colocar, caso alguém quiser procurar, o endereço do Johnson Cross para a Argentina. Sim, eu tenho até aqui Tucumã 1545. 1545. É uma portinha, é um primeiro andar, aí uma portinha, uma escada, e lá acima tem uma grande biblioteca para vender. Uhum. Tá bem legal, tem um monte de coisa. Propaganda para Joyce Plus, né? Doutor, obrigado. A gente agradece você, mais uma vez, ter se disposto a compartilhar conosco, né? Toda essa questão, toda essa informação que tu falou conosco, na verdade, é boa para dizer que a gente está trabalhando corretamente, né? Que a fonética está, aí está Luiz no Facebook, eu participei com o Luiz numa palestra em Peru, faz pouco tempo, né? Dando a mesma ideia, né? A fonética tem que estar, o sotaque tem que estar, né? Aquela questão de nativo, não nativo, já não dá. Não. Inclusive, tem empresas argentinas que pedem falantes nativos, tanto de português, quanto de inglês, de alemão, do que for, né? Eles, sei lá. Bom, muito agradecidos todos nós. Né? Temos colegas do grupo espalhados pelo Face, pelo Meet, por todos os lados, uma equipe técnica incrível, agradecemos. Houve interferências, mas já é por causa do internet. Uhum. A Argentina está, lembrem, nós estamos na periferia da Argentina, não é Buenos Aires, não é Córdoba, é Misiones. Então, o serviço de internet está aí, está trabalhando. Bom, mas estão perguntando por teu correio. Tu deu teu correio? Sim, bom, aqui no chat eu tô digitando, mas o pessoal do Facebook não tá vendo, então eu posso, aqui ó, eu vou ter que compartilhar a tela com vocês, se vocês não se importarem de novo, tá? E aí, só para mostrar para vocês que é esse